bem-vindos ao meu canal, eu sou o professor Paulo e essa é uma aula de conceitos básicos de funções. Vamos começar relembrando, nesta aula, algumas noções básicas que são estudadas no ensino fundamental. E durante as outras aulas, estaremos aprofundando o conteúdo para o ensino médio. Vamos lá? Vamos analisar aqui a nossa máquina de funções. É uma máquina mágica para nós matemáticos e que ajuda a entender o conceito de função. Vamos analisar o seguinte. Vamos inserir nessa máquina o número 1. Eu coloquei a máquina para funcionar, o 1 na entrada, ela está trabalhando, está realizando o processo e eu encontrei o 3. Coloquei o 2, processou, saiu 6. Coloquei o 3, processou lá dentro e encontrei o 9. Coloquei o 4, processou e eu encontrei 12. Se eu colocar qualquer número, o que vai estar acontecendo? Bom, eu vou representar qualquer número por uma letra, x. Repare que eu coloquei 1, saiu 3. 2, 6. 3, 9. 4, 12. Se eu colocar um valor x, vai processar ali dentro e vai sair 3x. Ou seja, estamos trabalhando com o triplo de um número. Essa máquina de função, ela estabelece a relação entre o número e o seu triplo. Isso que a máquina nos ensinou no início da nossa aula é a noção intuitiva da função, ou seja, sem um conceito matemático envolvido. E esse conceito, essa noção intuitiva, ela é extremamente importante quando estamos estudando funções. Vamos ver agora um outro exemplo, um exemplo bem simples. Todos os exemplos da aula serão exemplos bem simples, porque aqui nós vamos relembrar alguns conceitos básicos e depois aos poucos nós vamos aprofundando. Neste novo exemplo temos o quê? As paçocas da vovó. Essa propaganda diz que as paçocas da vovó terão que ser pagas 40 centavos por unidade. Vamos então construir uma tabela. Isso ajuda muito quando você estiver trabalhando com funções e quiser entender, por exemplo, o que seria a lei de formação, que é o que nós vamos ver na continuidade da nossa aula. Construímos uma tabela, em um lado da tabela colocamos a quantidade de paçocas que eu vou comprar e do outro lado da tabela o valor a ser pago, em reais. Então, se eu comprar uma paçoca, eu vou pagar 40 centavos. Se eu comprar 2 paçocas, eu vou fazer o quê? 40 centavos mais 40 centavos, que também é representado matematicamente por 40 centavos vezes 2, ou 0,40 vezes 2. Valor a ser pago, 80. Se eu comprar 3 paçocas, eu vou colocar o quê? 40 centavos vezes 3, que vai dar 1,20. 4, 40 centavos, mais 40 centavos, mais 40 centavos, mais 40 centavos, ou 40 centavos vezes 4, e vai dar 1,60. E assim eu vou seguir sempre até completar os meus valores. Por exemplo, nesse caso aqui, eu vou seguir comprando uma quantidade e pagando sempre um valor. Até que, por exemplo, eu compre ou consuma uma caixa fechada que tem 30 unidades. Conforme vimos então, temos a noção intuitiva de uma função. Ou seja, essa noção intuitiva ela vai nos levar ao seguinte raciocínio, de que o valor a ser pago é igual ao valor unitário, ou seja, o valor por unidade, vezes a quantidade de paçocas compradas. Concordam comigo? Olha só, vamos sair dessa noção intuitiva e vamos escrever a função na sua forma conceitual. Vamos utilizar aqui variáveis, que são conhecidas por muitas pessoas como as letras que acompanham a equação, mas na verdade a gente chama em matemática de variáveis. Aqui eu vou escolher a variável y, que vai representar o valor a ser pago. Logo, o valor a ser pago vai ser igual
ao valor unitário. O que seria o valor unitário? É o valor para cada paçoca, que é de 40 centavos, ou 0,40, vezes, que representamos em matemática dessa maneira, a quantidade de paçocas compradas. Como eu poderia representar essa quantidade de paçocas compradas? Eu não poderia de maneira nenhuma representar por y, porque y seria o nosso valor a ser pago. Então não posso utilizar a mesma variável. Eu tenho que utilizar outra variável. Aqui então eu vou utilizar a variável mais conhecida, que é x. Lembrando que você pode utilizar qualquer outra variável para representar essa função. O que nós acabamos de fazer aqui foi a construção da lei de formação de uma função, que também é representada da seguinte forma. Vocês vão encontrar muito mais dessa forma representada do que y igual a 40 vezes x, que é a seguinte maneira. F de x, quando temos esse f e o x entre parênteses, nós chamamos de f de x. Lemos f de x. F de x é igual a 0,40x, que é a mesma coisa que a gente acabou de ver ali em cima. Seria o valor a ser pago é igual a 40 centavos por paçoca comprada. Trabalhando com o conceito da máquina que a gente viu de funções, o x, ou esse espaço entre parênteses que a gente tem ali, seria a entrada da nossa máquina. O 0,40x ou 0,40 por unidade seria o processo que essa máquina realiza. E o valor que a gente paga, o valor a ser pago, é a nossa saída. O seu funcionamento seria da seguinte maneira. Colocamos na nossa entrada, ou seja, no lugar de x, o número 1. Ao colocarmos no lugar de x o número 1, que é referente à quantidade de paçocas que eu estou comprando, eu vou ter que inserir do outro lado o 1 também, para que haja o processamento. 0,40 vezes 1, 0,40, ou seja, o meu f de 1 é igual a 0,40. Se eu comprar duas paçocas, inserimos o 2 no lugar do x da entrada na nossa máquina e colocamos o 2 do outro lado, para que ele possa também ser multiplicado. Logo, f de 2 é igual a 0,80. A mesma coisa para f de 3, colocamos 3 na entrada, inserimos 3 do outro lado no lugar de x, para que a gente possa encontrar f de 3 igual a 1,20, ou seja, 0,40 vezes 3. E assim a gente vai seguir na nossa função. Para cada valor x, eu vou encontrar como resultado o valor vezes 40 centavos. Nesse caso, a quantidade vezes 40 centavos. Se eu estivesse trabalhando com uma outra questão, então vamos supor que eu tivesse 20 reais. A partir desse funcionamento da nossa máquina, de calcular essa função, quantas paçocas eu poderia comprar? Vamos pensar o seguinte, a nossa máquina, a nossa função, é dada por f de x igual a 0,40x. Analisando o processo até agora, nós encontramos que o 40 centavos, o 0,40, 0,80 e 1,20 são os resultados dos valores inseridos e do processo. Logo, são a saída da nossa máquina. O resultado encontrado após inserir o valor e realizar o processo da multiplicação nesse caso. Bom, então aqui eu tenho o quê? 20 reais. Se eu tenho 20 reais, eu já teria a saída. Então eu coloco no lugar de fx. Isso seria igual a 0,40x, porque eu preciso descobrir agora quantas unidades ou quantas paçocas eu posso comprar com 20 reais. Agora fica bem fácil, temos aqui uma equação simples de resolver. Dividimos ambos os lados por 40, 0,40, e vamos encontrar 20 dividido por 0,40, que vai ser igual a 50, ou seja, podemos comprar com 20 reais 50 paçocas da vovó.
O que acabamos de fazer foi estabelecer uma relação de dependência. E a partir disso, vamos lembrar do que é uma variável dependente e uma variável independente. Eu só vou pagar um valor se eu comprar o produto. Então, a nossa variável f de x, ela depende do que? Do nosso x. Eu tenho que comprar o produto para poder ter um valor a pagar. Como ela depende desse processo, ela depende da compra, ela é chamada de variável dependente. Já o x, ele é chamado de variável independente, porque ele não depende do processo. Vamos agora a mais um exemplo. Em certa cidade, a tarifa de táxi é calculada da seguinte forma: R$ 1,20 por quilômetro rodado, mais R$ 5,00 a bandeirada, que é uma quantia fixa que o taxímetro inclui no preço final a ser pago pelo passageiro. Ou seja, ela vai estar lá. Se você rodar 1 quilômetro, você vai pagar R$ 1,20 mais a bandeirada. Se você andar 2 quilômetros, você vai pagar R$ 2,40 mais a bandeirada. Ela sempre vai estar lá com esse valor fixo de R$ 5,00. Pergunta-se, pode-se estabelecer uma função entre essas grandezas? Em caso positivo, quais seriam as variáveis dependente e independente dessa função? Vamos começar resolvendo a letra B, e misturando a noção intuitiva com o que a gente aprendeu até agora. A nossa função ficaria a seguinte: o valor final, pela noção intuitiva, é chamado de f de x, pela definição matemática, onde o valor por quilômetro rodado, valor por quilômetro rodado, temos aqui uma multiplicação. 1,20 por quilômetro, como a gente não sabe quantos quilômetros vai ser rodado, representamos por 1,20x, mais a bandeirada. No nosso caso, a bandeirada é de R$ 5,00. Logo, a nossa função ficaria da seguinte maneira: f de x é igual a 1,20x mais R$ 5,00. Como a gente já conseguiu definir que existe um valor final a ser pago, que existe um quilômetro rodado, mais a bandeirada, ou seja, nós estamos tendo uma relação de função, a letra A já pode ser respondida. Que sim, existe uma relação de função entre essas grandezas. E se fosse positivo, quais seriam as variáveis dependente e independente dessa função? Fácil agora. O valor a ser pago f de x é a variável dependente, porque ela depende da pessoa pegar o táxi. E o quilômetro rodado, o nosso x, é a variável independente. Vamos chamar então de A os quilômetros rodados, que é o valor inserido em x, e B o total a ser pago, f de x, e vamos construir diagramas. Para construir os diagramas, representamos as letras maiúsculas A e B da seguinte maneira: desenhamos uma elipse e dentro dela inserimos os valores dos quilômetros rodados. Novamente desenhamos uma elipse para o conjunto B, que é o total a ser pago, e aí vai ser feito o seguinte: trabalhamos com o que? Para construir o outro diagrama, o nosso diagrama, nós vamos pegar a função f de x igual a 1,20x mais 5 e vamos fazer o processo que a gente fez até agora. Para 1 km, vamos substituir em x encontrando 6,20. No meu diagrama que eu desenhei, eu vou ter uma seta saindo do 1 e encontrando com o 6,20. Se eu andar 2 km, eu vou fazer o quê? O meu valor que a seta vai encontrar vai ser aplicado no f de 2, igual a 1,20 vezes 2 mais 5, resultando em 7,40. 3 km eu vou pagar 8,60. 4 km, 9,80. 5 km, R$11. E assim eu vou seguindo até que a cada x quilômetros eu encontre
um valor a ser pago f de x. Chegamos então à definição de uma função, que diz o seguinte: considerando dois conjuntos A e B não vazios, dizemos que f é uma função de A e B, ou que y é uma função de x, se e somente se para cada elemento x de A existe em correspondência um único elemento y de B. Vamos relembrar analisando o diagrama que acabamos de construir. Para o elemento 1 de A, o x, encontramos um único y, 6 e 20. Para o 2, 7 e 40. Para o 3, 8 e 60. Para o 4, 9 e 80. Para o 5, 11 reais. E para o x, encontramos um valor a ser pago f de x ou y. E a notação utilizada é a seguinte: a função f de A em B. Vamos agora relembrar os conceitos de domínio, contradomínio e conjunto imagem de uma função. Vamos analisar o mesmo exemplo que estudamos no início da nossa aula para poder compreender melhor o que é o domínio, o contradomínio e a imagem de uma função. Neste caso, temos que a função f de A em B é representada no diagrama que já está construído aqui. Para uma paçoca, 40 centavos, duas paçocas, 80 centavos e assim até x paçocas. O nosso A, ou seja, os elementos que estão em A, eles são chamados de domínio da função. E a gente indica por D df, domínio da função, com f entre parênteses, ou simplesmente pelo D maiúsculo. Os elementos de B, todos os elementos de B, são chamados de conjunto contradomínio da função, que indicamos por CDF, que é o contradomínio da função, ou simplesmente por CD, com letras maiúsculas. E os valores a serem pagos para os valores que eu encontrei na compra de cada paçoca, o resultado dessa compra, ele é chamado de conjunto imagem. E ele é representado por IMDF, entre parênteses, ou simplesmente por I. Vamos analisar aqui o nosso primeiro exemplo. Considere a função f de A em B com A igual a menos 3, menos 1, 0 e 2, e B, menos 7, menos 5, menos 3, 1, 2 e 3, cuja lei de formação é f de x igual a 2x menos 1, determine os conjuntos domínio, contradomínio e imagem da função. Quando estudamos os diagramas, a gente viu que no conjunto A existiam alguns elementos que resultavam dos elementos do conjunto B. Vamos proceder da mesma maneira. Vamos começar com os elementos do conjunto A da nossa função, porque temos uma função f de A em B, como está demonstrado ali no enunciado, e nós vamos substituir esses valores do conjunto A na nossa lei de formação, na nossa função f de x igual a 2x menos 1. A gente já estudou até aqui como proceder com isso, mas vamos dar uma lembrada. f de x igual a 2x menos 1, eu vou inserir o primeiro elemento, menos 3, no lugar do x, tendo 2 vezes menos 3, menos 1, igual a menos 7. Lembrem sempre, estamos trabalhando com a multiplicação primeiro. 2 vezes menos 3, menos 6. Menos 6 com menos 1, menos 7. Para o segundo elemento, f de menos 1, encontraremos como resposta menos 3. Para o terceiro elemento, f de 0, encontramos como resposta menos 1. E para o último elemento do nosso conjunto, encontramos o f de 2, que é igual a 3. Então, vamos analisar o seguinte. O nosso domínio é menos 3, menos 1, 0 e 2. Ou seja, o nosso conjunto A. Porque temos uma função f de A em B.
Logo, o nosso contradomínio seria menos 7, menos 5, menos 3, menos 1, 2 e 3, ou seja, os elementos de B. E a nossa imagem, então, seria menos 7, menos 3, menos 1 e 3, ou seja, somente os valores que estão resultando da operação ou da substituição dos elementos em A. Menos 7, menos 3, menos 1 e 3. Ou seja, o domínio é todo o nosso conjunto A, o contradomínio todo o conjunto B, e a imagem somente os resultados encontrados inserindo os elementos de A na função. Vamos ao exemplo número 2. Considere a função f de A em B com A igual a 1, 2 e 3, conjunto A, e B igual a 2, 3, 4 e 5, cuja lei de formação é f de x igual a 2x, e determine o conjunto imagem da função. Vocês lembram que para determinar o conjunto imagem, eu tenho que pegar a minha função f de x igual a 2x e substituir os elementos de A. F de 1 é igual a 2 vezes 1, que dá 2. F de 2 é igual a 2 vezes 2, que dá 4. F de 3, que é o terceiro e último elemento, é igual a 2 vezes 3, que dá 6. Esses resultados 2, 4 e 6 são o conjunto imagem da função f de x igual a 2x, partindo do conjunto A. Exemplo número 3. Seja a função f do conjunto A em reais, tal que f de x igual a 2x ao quadrado menos 1 e A igual a menos 2 menos 1, 0 e 1, determine o conjunto imagem. Olha só, esse já é um exemplo diferente. Nós temos um conjunto A, que seria o nosso domínio, que ao invés de estar em B, vai estar representado no conjunto dos números reais. Pode resultar sempre em um número real. Então, vamos começar a encontrar o conjunto imagem. Pegamos a nossa função f de x igual a 2x ao quadrado menos 1 e substituímos o primeiro valor de A, que é menos 2. 2 vezes menos 2 ao quadrado, começamos agora com a potenciação, menos 2 ao quadrado é igual a 4, 4 vezes 2, 8, 8 menos 1, 7. Para f de menos 1, encontramos 3. Para f de 0, encontramos menos 1. Para f de 1, encontramos o valor de 1. Ou seja, a nossa imagem são os números 7, 3, menos 1 e 1. Vamos então ao último conceito da nossa aula, zero ou raízes de uma função. O número real x, que pertence ao domínio da função f e faz f de x igual a zero, é denominado zero da função ou raiz de função. O que está dizendo aqui nessa definição é que a minha função f de x, neste caso, igual a 3x mais 2, vai possuir um elemento dentro do conjunto domínio, em A, que vai zerar a nossa função. Para encontrar o zero de uma função, no lugar de f de x, colocamos o zero. Escrevi aqui 0 igual a 3x mais 2. Eu poderia ter escrito 3x mais 2 igual a 0. É igualdade, então o lado não faz diferença. Para resolver isso aqui, é muito simples. Temos aqui uma função. Vamos encontrar que menos 2 é igual a 3x e x é igual a menos 2 terços. É a resolução simples de uma equação. Bom, para entender melhor essa definição, vamos substituir no lugar do x o valor encontrado, menos 2 terços. 3 vezes menos 2 terços mais 2, eu vou começar multiplicando 3 por menos 2, que dá menos 6. E vou encontrar como resultado menos 6 terços. Multiplicação básica de frações. Menos 6 terços mais 2.
Simplificando menos 6 terços, eu vou encontrar menos 2. Ou seja, menos 6 dividido por 3, menos 2. Menos 2 mais 2 seria a mesma coisa que eu tivesse simplificado aqui o 3 e teria encontrado só menos 2. Menos 2 com mais 2 é igual a 0. Ou seja, esse valor encontrado, ele é o zero da nossa função. Ele é o valor que torna a nossa função f de x igual a zero. Vamos compreender melhor analisando os seguintes exemplos. Calcule o zero das funções abaixo. Vamos organizar o nosso espaço aqui para ficar mais fácil de visualizar. Na letra A temos que f de x é igual a 2x menos 4. O que temos que fazer aqui é igualar a nossa função a zero. Adicionamos 4 em ambos os lados da nossa equação, que agora temos uma equação para resolver. Vamos encontrar que 2x é igual a 4. Dividindo por 2 em ambos os lados, vamos encontrar que x é igual a 2. Na letra B, h de x é igual a raiz quadrada de x menos 9. De cara, eu tenho que pensar o quê? Que a minha função raiz quadrada de x menos 9 resulta em zero. De cara, olhando assim, eu não preciso fazer cálculo nenhum. Eu já posso pensar em que número eu teria como resultado zero aqui. X seria igual a 9. Por quê? Olha só. Raiz quadrada de 9 menos 9 é igual a raiz quadrada de zero. Raiz quadrada de zero igual a zero. Você não precisa necessariamente fazer todo o processo que eu fiz na letra A. Mas em alguma que você considere mais difícil, faça o processo e substitua o valor encontrado no lugar do x. Se o valor encontrado for igual a zero, você terá o zero ou a raiz de uma função. Letra C, m de x igual a menos 2x mais 1 igual a zero. Adicionamos menos 1 em ambos os lados, multiplicamos por menos 1 e vamos encontrar que 2 terços de x é igual a 1. Agora temos que dividir ambos os lados por 2 terços, ficando com x igual a 1 sobre 2 terços. De repente pode causar até uma, digamos assim, uma confusão na cabeça do aluno quando ele vê isso daqui. Mas pessoal, é uma coisa muito simples de resolver. A gente faz o quê? Pode escrever da seguinte forma, que x é igual ao número 1, o símbolo de fração indica o quê? Uma divisão, dividido por 2 terços. Aqui nós temos uma divisão de fração, poderíamos copiar o primeiro, que é 1, vezes o inverso do segundo, que seria 3 meios, mas de uma maneira mais prática podemos fazer o quê? Multiplicamos o 1 por 3, e o 2 nós multiplicamos pelo número que estaria embaixo do 1. Professor, não tem número nenhum aí. Lembrem, um número inteiro pode ser representado na forma de fração, sempre com o número 1 embaixo. Então, eu vou multiplicar o 2 por 1. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 1, 2. Logo, x igual a 3 meios. Na letra D, a função g de x é igual a x sobre raiz quadrada de x mais 5. Fácil, né? Já posso dizer que x é igual a zero. Ainda mais se eu partir da seguinte definição, ou da seguinte manobra, que a gente pode chamar, de que toda expressão racional, quando for igual a zero, o numerador também deve ser zero. Vamos ver. No lugar do x, 0 sobre 0 mais 5, que dá 5. 0 dividido pela raiz de 5 é igual a 0. Lembrando que eu não posso ter 0 nunca no denominador, certo? Que isso é uma coisa que não existe, tá? Então, o valor de x aqui é 0. Ou seja, se eu tenho o conhecimento matemático, eu não preciso ficar aplicando o passo a passo. Caso eu não tenha esse conhecimento matemático, eu posso aplicar a resolução passo a passo e ainda substituir o valor encontrado na minha função para ver se a resposta está correta. Determine os zeros da função de R em R. Quer dizer o quê? Que nós temos uma função onde no conjunto domínio temos os reais, no conjunto contradomínio e imagem temos também os conjuntos reais, que são definidos por g de x igual a x mais 9.
O que nós vamos fazer aqui? Para encontrar os zeros da função, vamos igualar a nossa função a zero. X mais 9 igual a zero. Agora vocês vão entender o que eu acabei de falar. Vocês geralmente, quando estão trabalhando com funções, o que é ensinado para vocês é que o número passa para o outro lado. Na verdade, o número não passa para o outro lado. Eu tenho que criar um balanceamento da minha equação. Então, eu tenho que, nesse caso, x mais 9, eu vou ter que adicionar menos 9 em ambos os lados. Então, eu vou ter que x mais 9 menos 9 é igual a 0 menos 9. Menos 9 com mais 9 vai anular. E eu vou ter que 0 menos 9 é igual a 9. Então, galera, na verdade, o x não passa para o outro lado. Nem o número passa para o outro lado, ou qualquer que seja o procedimento. É realizado um equilíbrio da equação, um balanceamento, por assim dizer. Ela tem que ser adicionada, neste caso, 9 em ambos os lados. Claro, não há necessidade de fazer isso. Mas eu só quis colocar um ponto a mais, porque a gente aprende que o número passa para o outro lado. Na verdade, ele não passa para o outro lado. Ele nem muda de lado. Tá? Ele é de um dos lados anulado para poder continuar existindo do outro. Vamos ver a letra B. H de x, então, para encontrar o zero, eu faço x ao quadrado menos 1 igual a zero. Adiciono 1 em ambos os lados, que é a maneira de eliminar o menos 1 do lado esquerdo da minha função. E eu vou encontrar aqui x ao quadrado é igual a 1. Bom, como fazer isso? Se eu tenho uma potência, eu vou ter que aplicar o quê? A raiz em ambos os lados. Eu coloquei aqui a raiz quadrada de x ao quadrado e raiz quadrada de 1 com o 2 no índice, somente para lembrar de uma propriedade matemática muito básica, que diz o seguinte, que quando temos uma base e um índice igual, elas são simplificadas. O que vai acontecer aqui? Eu só vou sobrar o x, raiz quadrada de 1 é 1. Logo, x igual a 1. Vamos a mais um exemplo. Considere o diagrama da função f em que x pertence a A e y pertence a B e determine, letra A, o domínio de f. Bom, o que seria o domínio da função? Seriam todos os elementos do conjunto A, ou seja, 1, 2, 3, 4 e 5. O contradomínio de f na letra B. Seriam todos os elementos do conjunto B. Ou seja, o contradomínio seria 5, 6, 7, 8 e 9. A imagem de f seria o quê? Os valores que as minhas setas estão encontrando, ou seja, os resultados. Então, a imagem de f seria igual a 5, 6, 7 e 8. Letra D. Y se x igual a 1. Bom, nós vamos pensar o seguinte. X pertence a A. Então, se x pertence a A, eu vou pegar o valor de x que é correspondente a 1. O que eu encontro? Y pertence a B. Então, o 1 está sendo direcionado por seta para o número 5. Y é igual a 5. O número, letra E, Y se x igual a 2. Mesmo processo. A seta está se direcionando para o valor 5. Logo, y igual a 5. F de x se x igual a 3. Então, nós temos aqui o x igual a 3, porque o x são todos os elementos do conjunto A. E precisamos encontrar o f de x, que é a mesma coisa que o y, ele está no conjunto B. Então, se eu tenho x igual a 3, eu tenho y igual a 7, ou f de x igual a 7. X se y igual a 8. Eu tenho agora o 8, e eu preciso descobrir qual o valor do meu conjunto A resultou no 8. O 5. Logo, x igual a 5. E letra H, x
se f de x igual a 5. Bom, esse aqui é bem fácil. Na letra E eu tenho que y, se x igual a 1, eu vou encontrar 5. Y igual a 5 é a mesma coisa que f de x igual a 5, que também está presente na letra E. Logo, x igual a 1 e x igual a 2. Exemplo número 3. Dada a função h de x igual a x ao cubo menos 1, determinar, letra A, h de 3. Já vimos anteriormente na nossa aula que para encontrar h de 3, pegamos a nossa função do exercício, h de x igual a x ao cubo menos 1, e no lugar do x colocamos o número 3. 3 ao cubo menos 1, 3 ao cubo é 27, 27 menos 1, 26. Ou seja, h de 3 é igual a 26. Letra B, h de 1 meio. Vamos realizar o mesmo processo. No lugar do x colocamos 1 meio. Vamos encontrar que h de 1 meio é igual a 1 meio ao cubo menos 1. Repare que eu estou usando sempre a mesma função. 1 meio ao cubo é igual a 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio, que dá 1 oitavo. h de 1 meio é igual a 1 oitavo menos 1. Eu vou ensinar para vocês agora aqui uma maneira bem legal de resolver, porque eu teria que fazer o quê? Eu não vou fazer 1 meio menos 1, tendo como resultado 1 sétimo, tá? Isso aqui é um erro muito comum que acontece, mas aqui nós temos duas frações, 1 meio e o menos 1 tem no denominador 1. Esse número inteiro está sendo escrito na forma fracionária com o número 1 no denominador. Então, eu vi essa dica, essa maneira de resolver no canal Matemática Rio, que é o canal do professor Procópio, que eu recomendo para qualquer aluno, inclusive eu. Estudei muito no canal dele, às vezes gosto de assistir os desafios quando eu tenho tempo. E essa método de resolver é chamado de resolução da borboleta, ou método da borboleta, diz o seguinte: nós pegamos as nossas duas frações, a nossa operação 1 oitavo menos 1 sobre 1, e nós vamos fazer o seguinte: vamos pegar aqui o 1 e o 1, que são o numerador e o denominador de cada uma das frações. E nós vamos realizar a multiplicação. 1 vezes 1 é igual a 1, que vai ser a minha anteninha da fração. E agora eu vou fazer a mesma coisa. 8 vezes 1, minha segunda anteninha, vai dar 8. Para finalizar a beleza da minha borboleta, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar o 8 por 1. 8 vezes 1, 8. O que eu faço agora? Eu vou resolver a operação do início da nossa fração ali. Eu vou fazer 1 menos 8. 1 menos 8 é menos 7. Logo, h de 1 meio é igual a menos 7 oitavos. Não vou ter aqui como ensinar outras, mas eu vou deixar nos comentários aqui o link para o canal do professor Procópio, porque eu acho essa maneira que ele explicou espetacular. Vamos à letra C. h de 3, na verdade h de menos 3, perdão. Nós vamos encontrar h de x igual a x ao cubo menos 1 e vamos substituir no lugar do x o menos 3. Menos 3 ao cubo. Lembrando aqui, galera, que eu tenho uma base negativa e um expoente ímpar. Ou seja, eu vou encontrar aqui menos 27. Menos 27 com menos 1, menos 28. E a letra D eu preciso encontrar o valor de x para h de x igual a menos 1. Ou seja, eu tenho h de x igual a x ao cubo menos 1. E eu preciso encontrar, ao invés de 0, qual valor teria como resultado o menos 1. Não precisaria fazer tudo isso, ela é muito simples, né? Adicionando 1 em ambos os lados, eu vou encontrar que x ao cubo é igual a 0, raiz cúbica de 0, ou qual o número que elevado ao cubo vai dar 0, o próprio 0. Vamos então agora ao último exemplo da nossa aula. Dada a função v de x igual a x ao quadrado menos x, determinar v de 5 mais v de 1 meio. Vamos pegar a nossa função e vamos encontrar primeiro o v de 5. Vamos substituir no lugar do x o número 5. E aí, pelo processo que já é conhecido, que a gente estudou bastante, nós vamos encontrar v de 5 igual a 20.
Vamos pegar agora a função v de x igual a x ao quadrado menos x. E vamos encontrar v de 1 meio. Substituindo v de 1 meio, vamos encontrar v de 1 meio igual a 1 quarto menos 1 meio. Porque 1 quarto, 1 meio vezes 1 meio dá 1 quarto. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. E aí agora vamos aplicar lá o que a gente acabou de aprender, o método da borboleta, e vamos fazer 2 vezes 1, 2. Minha primeira anteninha. 4 vezes 1, 4. Minha segunda anteninha. Vamos fazer o rabicho. 4 vezes 2, 8. 2 menos 4 vai dar menos 2. Ou seja, v de 2 é igual a menos 2 sobre 8. Simplificando por 2, eu vou encontrar que v de 1 meio é igual a menos 1 quarto. Agora que encontrei os valores, v de 5 mais v de 1 meio, eu vou substituir os valores encontrados e vou ter 20 mais menos 1 quarto. Resolvendo, vou ter 20 menos 1 quarto, aplicando o mesmo método que a gente acabou de resolver, eu vou ter que v de 5 mais v de 1 meio é igual a 79 quartos. Chegamos então ao fim da nossa aula, espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula. Um beijo no coração.